De um assunto lamentável, a gente não gosta muito de tocar nesse assunto, mas temos que falar sim, afinal de contas, é um assunto que mexe com muita gente. A gente vai falar, portanto, sobre racismo e intolerância religiosa. Um dos casos mais recentes que teve como vítima a jornalista Márcia Eduarda ocorreu agora, recentemente, em Salvador. Ela fez a denúncia após ser alvo de injúria racial e intolerância religiosa. Isso foi na semana passada e foram praticadas por uma funcionária de um quiosque localizado em um shopping de Salvador, no momento em que a jornalista frequentava ali o centro de compras. Jornalista Márcia Eduarda, que é colaboradora da ANF, Agência de Notícias das Favelas, é nossa convidada, é com ela que a gente conversa agora. Seja bem-vinda. Bom dia, Márcia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Bahia. Antes de mais nada, prazer Sim. todo nosso recebê-la, e antes de mais nada que fique clara que a nossa indignação, a nossa solidariedade a você. Lamentável que em pleno século XXI a gente ainda testemunhe episódios de racismo, de intolerância religiosa, como esse que você enfrentou recentemente em um shopping de Salvador. Saiba que sua coragem em denunciar é fundamental para combater essas práticas. Como é que você sentiu que estava sendo alvo de uma injúria racial, de intolerância em um ambiente público e comercial, Márcia? Então, Jefferson, novamente, bom dia. Eu estava passando, por esse grande shopping daqui de Salvador. Quando eu passava pelo corredor, eu percebi um motim de funcionários dentro de um quiosque especializado em produtos da cultura geek, e está presente por todo o Brasil, inclusive presente em quase todos os shoppings daqui de Salvador. Eu percebi um motim e as pessoas fazendo chacota. Só que até então, eu acreditei que não era comigo. A gente nunca quer acreditar que é com a gente, que a gente está passando por certas situações. Mas quando eu cheguei em frente ao quiosque, uma das funcionárias gritou, falou quase gritando em alto bom tom: "Ei, preta, quer jogar búzios pra mim, não?" Eu paralisei por alguns instantes, todos ao redor, porque o fluxo estava muito alto, a compra de Natal, enfim, todo mundo parou para me olhar de cima a baixo, como se eu fosse a criminosa da ação, como se eu tivesse feito alguma coisa de errado. E eu retornei até ela para entender o porquê ela tinha dito aquilo. Ela continuou debochando. E eu pergunto, se fosse uma mulher branca, de turbante, no momento eu estava de turbante, no momento também eu estava com uma camisa escrita Exu, uma entidade do candomblé da Umbanda. Se eu fosse uma mulher branca, nesse mesmo padrão, eu estaria passando pela mesma coisa? Eu acredito que não. Então, por isso que eu e meus advogados acreditamos que eu passei, para além do racismo religioso, também pela injúria racial. Teve alguém ao redor ali que se solidarizou, alguma reação positiva, digamos, no sentido de acolhê-la, enfim, de dar apoio a você? Sim, as únicas pessoas que se solidarizaram no momento foram o segurança, o chefe de segurança do shopping, e a administração do shopping também, que inclusive me ajudou a chamar a polícia. A guarnição foi até o local para atender a ocorrência, Chegando lá, conversaram comigo, foram também até a criminosa, para entender e ouvi-la também, a parte dela. Eu já tinha feito a ocorrência, para poder notificar a loja em questão, no CAC, shopping, mas eu fui solicitada pelos policiais que eu fosse até um local para tentar conversar com a criminosa, porque ela queria me pedir desculpas. Na verdade, foi uma tentativa de resolver o caso, o crime ali mesmo no local, para que eu não pudesse dar seguimento na denúncia. Então, assim, foi levado de uma maneira muito leviana, Não foi levado a sério naquele momento. O que eu tinha passado foi um crime de injúria racial e racismo religioso. Então, eu acredito também, que outras pessoas também passaram por essa mesma situação, porque a normalização do fato, a forma que ela falou no momento, foi de que pareceu que ela fazia também com outras pessoas. Eu acredito também que outras pessoas ainda vão aparecer falando
sobre essa mesma questão, falando que passou também por isso, e nesse mesmo ambiente, com essa mesma pessoa, com essas mesmas pessoas que estavam ali no momento, né? Por parte da loja, você disse que a funcionária expressou desejo aí de querer pedir desculpas para você, mas me parece que você já mencionou que a empresa responsável pelo quiosque não ofereceu suporte durante, após também esse incidente. Houve algum contato posterior por parte deles? Não, até o momento não houve nenhum contato. O CAC do shopping entrou em contato comigo anteontem, falando que o responsável tinha conseguido contato com o responsável, que ele iria entrar em contato diretamente comigo, mas isso até o momento não foi feito, né? Até o momento estamos aguardando, os meus advogados estão também tentando esse contato, mas até o momento nada. Acho importante pontuar esse momento da desculpa dela, né? Porque é uma desculpa muito clichê que todos os racistas insistem em fazer, né? Na tentativa de escapar da situação. No momento que ela começou a se desculpar, ela disse que a intenção dela não era me machucar de alguma forma e que achou a minha camisa bonita e resolveu perguntar se eu jogava búzios. No caso, ela reafirmou o racismo na frente de 2 policiais e 2 colaboradoras do shopping no momento. Inicialmente ela começou dizendo que era do candomblé e era também, participava de uma família, a família toda participava do candomblé, mas nessa continuação dessa conversa, ela como é que eu posso falar? Ela desmentiu o que ela tinha falado e disse que ela era apenas uma simpatizante do candomblé. Essas foram as palavras. Márcia, ela tentou sair dessa situação de toda forma. Bom dia, Márcia. Ernesto aqui. Bom dia. Eu vi que parece que o elemento que talvez tenha chamado a atenção dessa pessoa e animado a fazer essa provocação racista tenha sido o turbante que você estava usando, né? E a camiseta com... E a camiseta com Exu, claro. Mas esses também. 2 elementos muito marcantes, estéticos, muito marcantes da sua identidade religiosa, etc. Mas eu tenho ouvido relatos também de outras mulheres que usam turbantes, ou que passaram a usar turbantes, mulheres pretas também, colegas nossos jornalistas também, que reportam esse tipo de abuso por um caminho muito parecido, né? E aí eu queria te perguntar, porque essa é uma percepção que nós, não negros ou brancos, não vamos conseguir ter nunca, né? Mas então eu queria te perguntar, você percebe, parece que ao contrário, é contraditório, mas a gente está vendo tantas reações ao racismo e com muita solidariedade também da própria imprensa, das pessoas em redes sociais condenando esse tipo de atitude. Por que elas estão ficando cada vez mais comuns, Márcia? Não é contraditório, a gente tem mais consciência, mais informação, tem até uma rejeição a esse tipo de conduta racista, mas parece que os racistas estão mais encorajados a fazer esse enfrentamento, defender suas teses supremacistas e racistas. Exatamente, Ernesto. Vale lembrar que estamos sob solo baiano, né? Um solo que é forjado de sangue e suor de pessoas negras. Infelizmente, essas pessoas se sentem confortáveis de agir dessa forma, inclusive tentando levar em tom de brincadeiras, e sabemos muito bem desculpa, que não queria ofender, né? É crime, justamente, de racismo é crime, racismo religioso é crime. Eles levam isso com a certeza da impunidade, né? Para além disso, as pessoas que passam por essa situação, elas deixam levar, né? Deixam passar a situação, não dá devida importância do caso, não denuncia, não leva à justiça. Então, se a gente não mostrar situações como essa, outras pessoas também não se sentirão encorajadas a denunciar, caso aconteça com as mesmas. Então, é importante que a gente denuncie para que cada vez mais essas pessoas racistas, supremacistas, brancas, enfim, todas essas pessoas ruins, elas estejam e se sintam constrangidas, ou melhor até, com medo de estar com a gente, porque o medo, ele impõe o respeito em certas formas, e é importante também que eles tenham medo da gente. Dentro do candomblé, né, alguns dos meus irmãos falam que antigamente as pessoas sentiam medo da gente, e que esse medo tem se perdido, e que bom que tem se perdido, mas também com ele o respeito também está indo, né?
Não é nossa intenção que as pessoas tenham medo da nossa religião, até porque essa não é. Não tem razão para isso, né? Lógico, não tem razão para isso. Eu sou candomblessista e ubandista, né? Eu sou do terreiro Aldeia Tupiara, um terreiro de umbanda traçado com candomblé de Angola. A nossa tradição é amor, acolhimento e caridade. Então não tem por que ter medo do candomblé, não tem por que ter medo de religiões de matriz africana, porque a religião de matriz africana, ela é a história do Brasil. Se não fosse por nós, pelo nosso povo, pela nossa gente, tudo isso aqui não existia. Foi mão de obra escrava, foi mão de obra preta que construiu o solo brasileiro. Pra gente encerrar, então não aceitamos de maneira alguma passar por situações como essa. Que medidas legais você pretende adotar contra a funcionária e a empresa envolvida nesse caso? Então, a funcionária, no dia da denúncia, ela foi conduzida à delegacia. Ela ficou sob custódia da justiça e só iria sair sob pagamento de fiança. No outro dia eu soube que ela saiu no dia seguinte, pela manhã. Mas a empresa ela está sendo judicializada, por isso até então a gente não está divulgando o nome da empresa, certo? Mas por estratégia jurídica mesmo. Caso não ocorra o contato com eles, aí a gente vai ter que organizar uma outra estratégia e talvez expondo o nome, colocando a cara de todo mundo nas redes sociais e na mídia. É isso aí. Joga duro, porque aqui na Bahia racista não se cria. Exatamente. Agradeço pelo espaço, pelo apoio. Tá. Vocês estão sendo incríveis. A gente agradece também, claro, sua disponibilidade, sua coragem e mais uma vez receba a nossa solidariedade. Jornalista Márcia Eduarda, colaboradora da ANF, Agência de Notícias das Favelas, conversando conosco aqui no IC Bahia. Tudo de bom para você. Bom dia, até uma próxima, Márcia. Sigamos firmes e juntos. Com certeza. Agora, 8h44 na Tarde FM.